Quando pensamos em Adão e Eva, a primeira imagem que vem à mente é a de duas pessoas de pele clara em um jardim idílico. Mas será que essa representação condiz com a realidade? A Bíblia nos diz que Deus formou o homem do pó da terra. E se eu te dissesse que essa terra era escura, rica e cheia de vida? E se a origem da humanidade estiver profundamente ligada à África, o berço da civilização? Gênesis 2:7 nos diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivo. Agora pense nisso. Qual é a cor do pó da terra? Se você já caminhou pelas terras da África ou do Oriente Médio, sabe que o solo é escuro, rico e cheio de nutrientes. Não é pálido, mas marrom avermelhado e profundo em tom. A ciência também apoia essa ideia. Estudos genéticos traçam as origens da humanidade moderna para a África, onde os primeiros humanos surgiram. Mesmo historiadores seculares reconhecem que a civilização começou lá. Então, por que a imagem de Adão e Eva que nos foi passada é tão diferente dessa realidade? Essa não é apenas uma questão de cor da pele. É sobre reconhecer que os primeiros humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, provavelmente tinham características africanas. E isso nos lembra de algo poderoso. Todos nós, independentemente da cor, somos feitos à imagem de Deus. Essa verdade não divide, ela une. Mas a história não para por aí. A Bíblia também menciona uma das primeiras terras citadas em Gênesis, Cush, o nome bíblico para a Etiópia. Os rios que fluíam do Éden estão ligados a terras que hoje fazem parte da África e do Oriente Médio. Isso não é coincidência. É um lembrete de que a África sempre esteve no centro do plano de Deus. Então, da próxima vez que você olhar para Adão e Eva, lembre-se, a história que nos contaram pode não ser a história completa. A verdade é que os primeiros humanos provavelmente tinham raízes africanas, e isso nos conecta de uma maneira profunda e significativa. Depois de Adão e Eva, a história da humanidade continua com seus filhos, Caim e Abel. Eles são conhecidos pelo trágico conflito que marcou a primeira geração, mas há mais nessa história do que aparenta. E se eu te dissesse que essa narrativa também está profundamente ligada às raízes africanas da humanidade? Gênesis 4 nos conta que Caim era agricultor, enquanto Abel era pastor. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, mas apenas o de Abel foi aceito. Esse evento desencadeou o primeiro ato de violência da humanidade. Mas o que muitas vezes é esquecido é o contexto geográfico e cultural dessa história. A Bíblia menciona que após o fratricídio, Caim foi condenado a vagar pela terra. Ele se estabeleceu em uma região chamada Nod, a leste do Éden. Muitos estudiosos associam essa área ao nordeste da África, uma região conhecida por sua fertilidade e riqueza natural. Isso sugere que a primeira geração após Adão e Eva já estava estabelecida em terras africanas. Mas por que isso importa? Porque nos lembra que a história bíblica não aconteceu em um vácuo. Ela está profundamente enraizada em um contexto geográfico e cultural que muitas vezes é ignorado. Caim e Abel não são apenas personagens de uma história antiga. Eles são parte de uma narrativa que conecta a humanidade às suas origens africanas. E há mais. A Bíblia diz que Caim construiu uma cidade e nomeou-a após seu filho, Enoque. Essa cidade pode ser um dos primeiros assentamentos humanos, e sua localização provavelmente estava próxima às terras férteis da África. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Quantas outras histórias bíblicas estão ligadas a essa região e às suas raízes africanas? Então, da próxima vez que você ler sobre Caim e Abel, lembre-se, essa não é apenas uma história sobre rivalidade e consequências. É também um lembrete de que as raízes da humanidade estão profundamente conectadas à África, o berço da civilização. Depois do dilúvio, a história da humanidade recomeça com Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Enquanto muitas pessoas conhecem a história da Arca, poucas sabem sobre o papel crucial que a descendência de Cam desempenhou na história bíblica.
E se eu te dissesse que essa linhagem está profundamente conectada à África? Gênesis 9, 18, 27. Nos conta que, após o dilúvio, Noé plantou uma vinha, bebeu do vinho e acabou se embriagando. Cã, um de seus filhos, viu Noé nu e contou aos seus irmãos. Quando Noé acordou, ele amaldiçoou Canaã, filho de Cã, dizendo que ele seria servo dos servos. Mas o que isso realmente significa? E por que essa história é tão importante para entender as raízes africanas na Bíblia? Os descendentes de Cã se estabeleceram em regiões que hoje conhecemos como África e partes do Oriente Médio. Seus filhos foram Cush, Etiópia, Misraim, Egito, Puti, Líbia e Canaã. Essas nações desempenharam papéis fundamentais na história bíblica, desde o Êxodo até o reinado de Salomão. Mas ao longo dos séculos, a importância dessas terras e dessas pessoas foi minimizada ou distorcida. Por exemplo, Cush, filho de Cã, deu origem à Etiópia, uma nação que aparece repetidamente na Bíblia como um lugar de grande importância espiritual e histórica. Misraim, outro filho de Cã, é associado ao Egito, o local onde os israelitas foram escravizados e, posteriormente, libertados por Deus. Essas conexões mostram que a África não era apenas um cenário secundário na Bíblia. Ela era central para o plano de Deus. Mas há uma questão que precisa ser abordada, a chamada maldição de Cã. Por séculos, essa passagem foi usada para justificar a escravidão e a opressão dos povos africanos. No entanto, uma leitura cuidadosa do texto revela que a maldição foi especificamente dirigida a Canaã, não a todos os descendentes de Cã. Além disso, a Bíblia deixa claro que Deus abomina a opressão e a injustiça, como vemos em Êxodo 21:16, que condena o sequestro e a escravidão. Então, por que isso importa? Porque nos lembra que a história bíblica é complexa e multifacetada. Ela não pode ser reduzida a interpretações simplistas ou distorcidas. A descendência de Cã nos conecta a uma rica herança africana que foi fundamental para o desenvolvimento da humanidade e para o cumprimento do plano de Deus. Mas entre as figuras mais fascinantes da Bíblia está Nimrod, descrito como um poderoso caçador diante do Senhor. Mas quem era ele realmente? E por que sua história está profundamente ligada às raízes africanas da humanidade? Gênesis 10, 8, 12 nos conta que Nimrod era neto de Cã, filho de Noé. Ele foi o primeiro a se tornar poderoso na terra e estabeleceu alguns dos primeiros grandes reinos da história, incluindo Babilônia e Nínive. Mas o que muitas vezes é esquecido é que Nimrod era descendente de africanos, já que Cã é associado às terras da África e do Oriente Médio. Nimrod não era apenas um caçador habilidoso, ele era um líder visionário que construiu cidades e uniu povos. Sua influência se estendeu por vastas regiões, e ele é frequentemente associado à construção da Torre de Babel, um símbolo de ambição humana e rebelião contra Deus. Mas, apesar de sua fama, sua herança africana raramente é discutida. Por que isso importa? Porque Nimrod nos lembra que as raízes africanas estão presentes em algumas das histórias mais importantes da Bíblia. Ele não era uma figura marginal, ele era um líder poderoso que moldou o curso da história humana. E sua conexão com a África nos ajuda a entender que a história bíblica é global, abrangendo diferentes culturas e continentes. Mas há mais. A história de Nimrod também nos desafia a questionar as narrativas tradicionais que minimizam ou ignoram a contribuição africana para a história bíblica. Ele é um exemplo de como as raízes africanas estão entrelaçadas com os eventos mais significativos das Escrituras. Então, da próxima vez que você ler sobre Nimrod, lembre-se, ele não era apenas um caçador ou um construtor de cidades. Ele era um líder africano que deixou um legado duradouro na história da humanidade. E sua história nos conecta a uma herança rica e poderosa que muitas vezes é esquecida. Entre as figuras mais fascinantes e enigmáticas da Bíblia está a rainha de Sabá.
Ela é lembrada por sua sabedoria, sua riqueza e sua jornada para conhecer o rei Salomão. Mas o que muitas pessoas não sabem é que ela era uma mulher negra, proveniente de um reino africano próspero e poderoso. O Reis 10, 1-13. Nos conta que a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e decidiu testar sua sabedoria com perguntas difíceis. Ela viajou de seu reino, que muitos estudiosos associam à Etiópia ou ao Iêmen, trazendo consigo uma caravana carregada de ouro, especiarias e pedras preciosas. Sua visita não foi apenas uma troca de presentes, foi um encontro de mentes brilhantes. Mas, por que a rainha de Sabá é tão importante? Porque ela representa a conexão entre a África e a história bíblica. Ela não era uma figura marginal, ela era uma líder poderosa, uma mulher de grande inteligência e influência. Sua presença na Bíblia nos lembra que a África não era apenas um cenário distante, mas um lugar de riqueza, sabedoria e espiritualidade. E há mais. A tradição etíope afirma que a rainha de Sabá e Salomão tiveram um filho, Menelik Meri, que se tornou o primeiro imperador da Etiópia. Essa linhagem real, conhecida como a dinastia salomônica, governou a Etiópia por séculos e é considerada uma das mais antigas do mundo. Isso significa que a rainha de Sabá não apenas visitou Salomão, ela deixou um legado duradouro que conecta a África à história bíblica de maneira profunda. Mas por que isso importa? Porque a história da rainha de Sabá nos desafia a repensar as narrativas tradicionais que minimizam ou ignoram a contribuição africana para a história bíblica. Ela é um exemplo de como as mulheres negras desempenharam papéis cruciais na história da humanidade, não apenas como figuras passivas, mas como líderes, diplomatas e guardiãs da sabedoria. Então, da próxima vez que você ler sobre a rainha de Sabá, lembre-se, ela não era apenas uma visitante curiosa. Ela era uma mulher negra poderosa, cuja sabedoria e influência ecoam até os dias de hoje. E sua história nos conecta a uma herança rica e vibrante que muitas vezes é esquecida. Moisés é uma das figuras mais importantes da Bíblia, conhecido por libertar os israelitas da escravidão no Egito e receber os 10 mandamentos no Monte Sinai. Mas há uma parte de sua história que muitas vezes é esquecida: seu casamento com uma mulher etíope. E se eu te dissesse que esse casamento interracial foi um momento crucial na história bíblica? Números 12:1 nos conta que Miriam e Arão, irmãos de Moisés, criticaram-no por se casar com uma mulher etíope. Eles questionaram sua autoridade e implicitamente sua escolha de esposa. Mas a resposta de Deus foi clara e poderosa. Ele repreendeu Miriam e Arão, afirmando que Moisés era seu servo fiel e que sua escolha não deveria ser questionada. Mas por que esse casamento é tão importante? Porque ele desafia as noções de divisão racial e cultural. A esposa etíope de Moisés não era uma figura marginal. Ela era uma mulher de grande valor que compartilhava a vida e a missão de um dos maiores líderes da história bíblica. Seu casamento com Moisés nos lembra que o plano de Deus transcende fronteiras étnicas e culturais. E há mais. A Etiópia, terra de origem da esposa de Moisés, é mencionada várias vezes na Bíblia como um lugar de grande importância espiritual. O eunuco etíope, por exemplo, foi um dos primeiros convertidos ao cristianismo, como vemos em Atos 8, 26, 40. Isso mostra que a África não era apenas um cenário distante. Ela era um lugar onde a fé e a justiça de Deus se manifestavam de maneira poderosa. Mas por que isso importa? Porque a história de Moisés e sua esposa etíope nos desafia a repensar as narrativas tradicionais que minimizam ou ignoram a contribuição africana para a história bíblica. Ela é um exemplo de como o amor e a união podem transcender barreiras raciais e culturais, refletindo a diversidade e a inclusão do plano de Deus. Então, da próxima vez que você ler sobre Moisés, lembre-se, ele não era apenas um líder ou um libertador. Ele era um homem que escolheu amar e honrar uma mulher etíope, desafiando as expectativas culturais de sua época. E sua história nos conecta a uma herança rica e diversa que muitas vezes é esquecida.
Entre as figuras menos conhecidas, mas profundamente significativas da Bíblia, está Simão de Cirene. Ele é lembrado por um ato simples, mas poderoso: carregar a cruz de Jesus no caminho para o Calvário. Mas o que muitas pessoas não sabem é que Simão era um homem negro, proveniente do norte da África. E se eu te dissesse que sua história é um exemplo de como a África está entrelaçada com os eventos mais importantes da fé cristã? Marcos 15:21 nos conta que Simão era de Cirene, uma cidade localizada na atual Líbia. Ele estava em Jerusalém para celebrar a Páscoa quando foi forçado pelos soldados romanos a carregar a cruz de Jesus. Esse ato, aparentemente casual, teve um significado profundo. Simão, um africano, compartilhou o fardo de Jesus no momento mais crucial de sua missão. Mas, por que Simão de Cirene é tão importante? Porque ele nos lembra que a história de Jesus não aconteceu em um vácuo. Ela envolveu pessoas de diferentes origens, culturas e etnias. Simão, um homem negro, desempenhou um papel crucial no cumprimento da missão de Jesus, mostrando que a salvação é para todos, independentemente de raça ou nacionalidade. E há mais. A tradição cristã sugere que Simão e sua família se tornaram seguidores de Jesus após esse evento. Seus filhos, Alexandre e Rufo, são mencionados no Novo Testamento como membros ativos da igreja primitiva. Isso significa que Simão não apenas carregou a cruz de Jesus, ele também carregou a mensagem do Evangelho para sua família e comunidade. Mas por que isso importa? Porque a história de Simão de Cirene nos desafia a repensar as narrativas tradicionais que minimizam ou ignoram a contribuição africana para a história bíblica. Ele é um exemplo de como pessoas comuns, de origens diversas, foram usadas por Deus para cumprir seu plano divino. Então, da próxima vez que você pensar na crucificação de Jesus, lembre-se, Simão de Cirene não era apenas um espectador ou um ajudante casual. Ele era um homem negro que compartilhou o fardo de Jesus no momento mais difícil de sua vida. E sua história nos conecta a uma herança rica e diversa que muitas vezes é esquecida. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. E claro, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer esse mistério incrível. Deixe também seus comentários, vou adorar saber sua opinião e o que você gostaria de ver por aqui. Até o próximo vídeo e fique ligado para mais histórias fascinantes.